Eu queria começar lendo um texto que está em Gênesis capítulo 2, se você não trouxe a sua Bíblia e puder compartilhar conosco, o projetor está aí. Acompanhe essa leitura de Gênesis capítulo 2, versículo número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Como está projetado, eu vou pedir para você falar bem forte, sendo você do sexo masculino ou não. Diga comigo, por favor. Não é bom, que o homem esteja só. Amém? Não é bom que o homem esteja só. Versículos 21 e 23 do mesmo capítulo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu tive um professor, Tim Paul, que a gente estudou esse texto, e quando ele foi ler essa passagem, eu quase fiz a mesma coisa. Ele falou: e disse o homem, e ele disse algo totalmente diferente, quando viu a mulher pela primeira vez, né? Tenho certeza que ele não foi tão espiritual assim, né? Quando ele viu a mulher pela primeira vez, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu acho que ele falou algo, uau, né? Ele com certeza não disse isso, mas mais para frente o Espírito Santo, que refina todas as coisas, falou: não, o que ele quis dizer foi osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas quantos homens estão presentes sabem do que eu estou falando, amém? Quando Deus te apresenta aquela que será a sua amada, seus olhos se enchem de alegria e com certeza há um brilho no teu olhar diferente. Hoje nós vamos falar sobre mulher. Então, de uma certa forma, hoje o culto é bem-vindo, todos ouvir, mas nós queremos honrar as mulheres presentes e, em especial, as mães. É até uma covardia tirar um dia somente para falar sobre mãe, não é verdade? Mãe que tanto nos tem feito. Essa semana, passando por uma enfermidade de garganta, me deu uma saudade da minha mãe, né? Mãe traz a gente, você pode ter 30 anos como eu, você pode ter 50 como vocês, mas dá uma saudade do colo da mãe, sabe? Você fica morrendo de saudade. Oh, como eu queria aquela canja que só mãe sabe fazer, não é? Um jeito todo especial. Amém pelas esposas, amém pela companheira que Deus tem te dado, mas mãe não tem igual, amém? Amém? Está com medo de falar e levar um beliscão? A minha mãe tinha uma forma muito engraçada de dizer. Ela falou assim: olha, tem ex-esposa, mas ex-mãe não tem. E eu falava: mas é chata, né? E quando ela esteve aqui com a gente, passou aqui 6 meses antes de ir embora, e o Senhor a levar, ela, muito engraçada, minha mãe, quem conheceu sabe a figura que ela era, né? Mas eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Nós viemos no altar e eu falei: pastor Fernando, ore pela minha mãe. Minha mãe estava regressando ao Brasil. Foi bom o tempo que ela esteve aqui. Pastor Fernando foi pôr as mãos sobre ela, ela olhou para ele e falou assim: eu já não aguento mais, são 2 mulheres brigando pelo amor de um homem. Irmão, eu não sabia onde colocar a minha cara de vergonha. Porque minha mãe ficou aqui 6 meses disputando com a minha esposa. Quem fazia a melhor comida, quem cuidava melhor de mim, quem cuidava das minhas roupas. Esse é o jeito que o meu filho gosta. E mãe sabe o que eu estou falando, mãe é assim, amém? Mãe quer o cuidar do filho, mãe é toda especial, mãe é um ser sobrenatural, irmãos, ela tem energia que ninguém entende, né? De cada ser humano que absorve 100% de energia para fazer as suas atividades, mãe gasta 50% com o filho, 50% com o marido, 50% com o cuidado da casa. Quando ela é sobrenatural, ela tem mais 50% para trabalhar fora. Aí você fica: pastor, de onde é que vem isso tudo? Eu falei: nem eu sei, mas mãe sabe de onde vem essa força, mãe sabe de onde vem essa energia. É por isso que mãe está sempre cansada, você já percebeu? As mães concordam comigo?
Mães estão sempre cansadas, irmãos, mas também pudera tanta tarefa que elas fazem. Eu me fiz lembrar de uma história de duas crianças, o Juquinha de 7 anos e o Luizinho de 10, que pensaram assim: vamos sair hoje e comprar um presente para nossa mãe. Vamos comprar um buquê de flor maior que tiver, disse o Juquinha. E eles foram correndo para a floricultura. Chegaram na floricultura e o Juquinha, aquele rapazinho, já veio daquele modelo, né? Entrou correndo e caiu, saiu, começou a procurar. Daqui a pouco ele grita: Luiz, Luiz, encontrei! O Luiz, o irmão mais velho, chega e ele fala: olha essa aqui. E antes que o Luiz bobeasse qualquer palavra, ele disse: olha bem, é enorme, é grande, é redonda e tem até essas florzinhas, esses nominhos escritos de roxo: descanse em paz, tudo que a mamãe precisa. Olha a cabeça de criança, amém? Mas ele queria homenagear a mãe que está sempre cansada, e mãe está sempre cansada. Ele falou: esse é o presente perfeito para minha mãe. Tem gente que foi entender agora. Ele queria dar uma coroa de meus pêsames para a mãe. Mas irmãos, a vida da mãe é tão difícil, tão trabalhosa, que com certeza não seria um mau presente. Elas ficariam assim, olha, de certa forma constrangidas, mas ao mesmo tempo entendendo: olha, realmente é isso que eu preciso. No texto que a gente leu, após toda a criação, e você pode ver isso em casa, Deus ter criado todas as coisas, Deus sempre profere uma palavra: que era bom o que Ele havia criado. Todo momento Deus diz: isso é bom. Quando Deus faz o homem, e naquele momento não o homem do sexo masculino, a gente tem que entender a palavra no original, a ideia é a humanidade. Deus formou a humanidade do pó da terra, e Deus disse: é muito bom. Mas este ser, e aí a gente, para entender isso, tem que entrar no BMP, para você ver as horas que a gente tem só nesse texto para entendê-lo. Mas naquele momento que Deus cria, Deus fala assim: olha, não é bom que ele fique só. Eu vou criar para ele alguém que o auxilie, que esteja com ele. E Deus então faz, como a gente leu no texto, um sono profundo cair sobre esse ser, e tira dele uma porção e faz a mulher. E a partir daquele momento, esse ser se torna o homem do sexo masculino, e esse outro criado, o sexo feminino. Ou seja, é importante entendermos isso, porque a ideia que muitos têm, que Deus criou primeiro o homem do sexo masculino, e o homem do sexo masculino estava ali representado naquele ser, é errada. Porque quando Deus, antes de tirar a mulher, antes de Deus, esse ser não existe mais. Amém, irmãos? Esse ser já não faz parte do nosso convívio. Aquele primeiro ser criado por Deus não é o que nós temos hoje, o homem do sexo masculino. Quando Deus forma aquele homem, ele era assim completo em várias coisas, mas quando Deus divide, nós temos agora dois seres, macho e fêmea, que representa essa totalidade da criação de Deus. Isso cai por terra, então, vários conceitos errados que as pessoas têm de superioridade ou de melhor, de isso, aquilo. Diga-se de passagem que para toda boa escultura, todo bom pintor, todo bom artesão sabe que antes de você fazer uma obra-prima, tem que se fazer um esboço. Amém? Se você pensar dessa forma, o homem foi somente um esboço para Deus aperfeiçoar na mulher. Então não pense você, homem do sexo masculino, que você é melhor do que a mulher em qualquer que seja o aspecto. Nós sabemos que a mulher consegue fazer muito mais coisas do que o homem, irmãos. Se eu pudesse tirar as mulheres daqui para conversar com vocês, nós ficaríamos vergonhados. Homem não consegue fazer o que mulher faz. Deus falou assim, olha, por isso que quando Deus cria o homem e a mulher, né? Deus ao separar, ele falou assim, olha, esse cidadão precisa de companhia. Por que não seria bom o homem ficar só? A palavra de Deus diz que não seria bom o homem ficar só, porque o homem precisa de companhia. Esse ser criado por Deus, sozinho no mundo, não teria sentido, mesmo Deus tendo criado todas as coisas. Ou seja, o ser humano foi criado para se relacionar.